O mais recente em relação a essa história de que o Brasil vai retaliar, vai se vingar dos Estados Unidos por causa da taxação do aço, a mais recente é um pronunciamento do Haddad. Está dizendo que não é bem isso, tá? Dá uma olhada. Haddad diz que o Brasil não taxará Big Techs dos Estados Unidos. Segundo o ministro da Fazenda, o governo não se pronunciará ainda sobre a possível aplicação de tarifas sobre o aço brasileiro pelos Estados Unidos. Sim, o Haddad deu uma entrevista, porque tinha saído essa história de que o Brasil ia taxar as Big Techs em revanche contra os Estados Unidos. Haddad foi lá, deu uma declaração, falou, gente, tem nada disso, pelo amor de Deus, para de falar bobagem. E aí, a história mudou. Mas por que tudo isso aconteceu? Vamos do início para você entender tudo direitinho. Seguinte, primeiro saiu essa notícia aqui na coluna da Mônica Bergamo, dizendo justamente o oposto do que disse o Haddad. O governo Lula deve taxar empresas de tecnologia se Trump impuser tarifas do aço. E aí, por empresas de tecnologia, não entenda só plataformas de mídias digitais, tá? Também Netflix, Spotify, Amazon, né? Essas outras plataformas americanas de tecnologia, não só rede social, mas que também prestam outro tipo de serviço. Essa era a ideia. Segundo apurou a Mônica Bergamo, ela conversou com alguém dentro do governo e essa pessoa disse para ela, olha, é uma das coisas que a gente está estudando. Por quê? Porque vai no coração dos bolsonaristas. Essa galera das Big Techs, dos bolsonaristas não, perdão, dos trumpistas. Essa galera das Big Techs é toda ligada ao Donald Trump. Então, por conta disso, seria uma forma de atingir diretamente aquelas pessoas que estão determinando essa mudança agora de tarifação do aço. Sim, porque o Trump que disse isso, né? Ontem ele fez uma declaração, parece que hoje vai anunciar. Trump disse que vai impor tarifa de 25% sobre importação de aço e alumínio. O Brasil é um dos maiores fornecedores. Então, o Trump disse que vai colocar uma tarifa de 25% em todo o aço que entra nos Estados Unidos importado, de todos os países que vendem aço para os Estados Unidos. Então, o Brasil é um desses países, por isso que ele seria afetado. Aliás, o Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. Só perde para o Canadá, que é o primeirão. Metade do aço que os Estados Unidos compram vem do Canadá. E aí depois se distribui por outros países. Então você tem ali, ó, Canadá em primeiro lugar, Brasil em segundo lugar, México em terceiro lugar, Coreia do Sul em quarto lugar, Rússia em quinto lugar entre os países que mais exportam aço para os Estados Unidos. Aí você pensa, mas e a China? Ih, a China está lá embaixo. 1% é alguma coisa do que os Estados Unidos compram vem da China. A maioria vem desses países que eu falei aí para você. Inclusive o Brasil era o terceiro, mais de uns anos para cá subiu e passou ao segundo lugar, o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. E que tipo de aço é? É um aço assim, semi-pronto, sabe? Você pega o minério de aço, processa na indústria, aí vai lá virar uma placa de aço, essa placa que você manda para os Estados Unidos. Porque lá ele também é transformado na indústria e vira outros produtos, vira carro, vira computador, vira peça de construção civil, porque o aço é muito utilizado na construção civil dos Estados Unidos. Então, vira esse tipo de produto que termina de fazer lá nos Estados Unidos, que é o país que compra. Então, para a China, por exemplo, o Brasil também vende esse tipo de material. A diferença é que ele quase não vende aço pronto, processado, ele vende o minério. E a China, lá na indústria, faz o aço com o minério que compra do Brasil. Essa é a grande diferença. Então, é vantajoso, mais vantajoso vender o aço do que vender o minério. Por quê? Porque esse aço já passou por um processo na indústria siderúrgica, então tem um valor agregado, é mais caro, gera emprego, mais emprego no Brasil, porque tem uma indústria aqui no Brasil onde trabalha um monte de gente. Então por isso que o Brasil seria afetado. E aí você me pergunta, mas é muito grande, é um impacto gigantesco, vai mexer com a nossa vida, assim, absurdamente? Então, aí é que tá, não é tão grande assim. A imprensa passou o dia inteiro falando disso, mas ó, analisa bem comigo. O Brasil produz por ano 31 milhões de toneladas de aço. Todas as indústrias do Brasil produzem 31 milhões de toneladas de aço. A maior parte desse aço fica no Brasil mesmo, é utilizado pela indústria brasileira, automotiva, indústria de avião, indústria de computador, também na construção civil, indústria de celular, tem aço em tudo quanto é coisa. Então, a maior parte do aço que o Brasil produz fica no Brasil. Sabe quanto foi para os Estados Unidos no ano passado? 4 milhões de toneladas de aço. Então, de 31 milhões que o Brasil produz, 4 milhões ele manda lá para os Estados Unidos. Pouco mais de 10, 12,5% mais ou menos do que o Brasil produz é o que ele exporta para os Estados Unidos. Então, assim, é bastante coisa? É, mas é significativo no montante, no total que o Brasil produz? Nem tanto, tá? Então, o impacto não vai ser assim tão gigantesco como se imagina no nosso mercado. O que pode acontecer de um momento assim imediato?
Pode acontecer dos produtos americanos ficarem mais caros, porque eles utilizam o aço brasileiro e esse aço vai chegar lá mais caro. Vai chegar o aço canadense mais caro, o aço coreano mais caro, o aço mexicano mais caro. Então isso vai aumentar o preço do carro americano, vai aumentar o preço da construção civil, porque já tem o problema dos imigrantes, né? Estão mandando os imigrantes embora, está faltando mão de obra na construção civil. Então está mais caro contratar um pedreiro, um assistente. Agora também vai ficar mais caro comprar o aço para fazer as vigas dos prédios da construção civil americana. Então, a construir uma casa, um prédio nos Estados Unidos vai ficar mais caro, porque os produtos, a matéria-prima que eles compram para construir está ficando mais caro. Então isso vai ser um impacto, primeiro lugar de todos, esse impacto é lá nos Estados Unidos. Depois é que pode ter um impacto na cadeia produtiva brasileira. Por quê? Porque aí o americano vai comprar menos aço brasileiro porque está mais caro? Não sei, porque o americano tem uma demanda de aço para o seu desenvolvimento, para a indústria americana. Então ele vai ter que comprar de alguém. E se o Trump está colocando taxa em todo mundo, vai ficar caro o aço de todo mundo, a não ser que o Trump queira negociar com alguém. E é isso que provavelmente vai acontecer. Que até agora, só isso aconteceu. Ele vai lá, impõe a taxa e depois negocia alguma coisa com esse país para tirar a taxa. Né? No governo Bolsonaro, em 2018, na verdade, ainda era governo Temer, o Trump assinou uma outra lei, uma outra ordem para taxar o aço. Isso já tinha acontecido no passado. E aí depois o Bolsonaro assumiu, aí o Brasil teve uma negociação. E qual foi o final dessa negociação? Estabeleceu-se lá uma cota máxima que o Brasil poderia exportar para os Estados Unidos e se ficasse dentro daquela cota máxima não tinha taxa. Ou seja, negociou alguma coisa, ficou bom para o Brasil, ficou bom para os Estados Unidos e aí tirou a taxa. Que é o que o Trump faz, né? Vou pôr taxa no Canadá, aí o Canadá fez um acordo, tirou a taxa. Vou pôr taxa no México, fez um acordo com o México, tirou a taxa. Vou pôr taxa na Colômbia, aí fez um acordo com a Colômbia, tirou a taxa. O único país até agora que os Estados Unidos meteu uma taxa, o outro país meteu a taxa de volta e não teve diálogo foi com a China, né? Que inclusive começou a vigorar hoje as taxas, tanto dos Estados Unidos para produtos chineses, de 10%, quanto as taxas que a China impôs aos produtos americanos. Começou tudo hoje, nessa segunda-feira, dia 10. Então é o único país com o qual ainda não teve acordo, o que não quer dizer que não vai ter. Que não vai ter uma reunião ainda do Trump com o primeiro-ministro da China, o presidente da China, o Xi Jinping, para poder acertar, fazer algum acordo aí e retirar essas tarifas. Então, assim, o que se imagina que vai acontecer a mesma coisa agora. Daqui a pouco, o Trump vai colocar na mesa o que ele quer. E aí os países vão avaliar se é negociável ou se não é negociável. E aí é que a gente vai saber, de fato, qual o impacto disso. Tanto é verdade que o governo não deve responder de imediato com reciprocidade em medidas de Trump. Blog da Ana Flor, lá da Globo News, ela está dizendo o seguinte, que o Brasil vai esperar um pouquinho, vai ver, porque primeiro tem que confirmar se o Trump vai mesmo impor as tarifas. É verdade, se ele falou que vai fazer, mas nem sempre faz e tal. Então, primeiro aguarda para ver se ele vai mesmo impor as tarifas. Segundo, o que ele vai querer em troca para negociar? Tem que esperar também para saber o que ele quer negociar. Para só então tomar uma providência. E de qualquer maneira, não é assim, vai lá e retaliação, estou metendo uma taxa. Determinados países, a legislação não é assim tão simples. O governo simplesmente vai lá e põe uma taxa de volta. No caso do Brasil também. Tá? Então é o seguinte, o que tem que acontecer agora? Se o Trump impor uma taxa ao aço e ao alumínio brasileiro, que o alumínio também está nesse rolo, o Brasil teria que reclamar na Organização Mundial do Comércio. Por quê? Porque essa taxa não tem sentido. A Organização Mundial do Comércio vai julgar essa demanda do Brasil com os Estados Unidos. E aí, se ela der razão para o Brasil, ela vai dizer o seguinte, Estados Unidos, você tem duas alternativas. Uma, tira a taxa. Duas, Brasil, pode pôr uma taxa igual. Aí sim, depois que a OMC autorizar, aí o governo brasileiro pode ou uma tarifa, algum produto, ou vários produtos americanos. E aí está todo mundo sendo assim, cirúrgico. Tá? Todo mundo que está tentando reagir ao Donald Trump está agindo ali, no ponto-chave. Tem que escolher setores que vão afetar diretamente trumpistas. Então, assim, produtos que são fabricados em estados que são republicanos, estados que ajudaram o Trump a ganhar a eleição, empresas que são aliadas do Trump e que estão ajudando o Trump a agir, feito essa besta fera maluca que ele tem agido desde que tomou posse. E as Big Techs, por isso que surgiu inclusive esse nome, das Big Techs seriam taxadas, porque as Big Techs são super aliadas do Donald Trump e estão ajudando ele a fazer tudo que está fazendo. Então seria uma forma de atingir as pessoas, falar, você colocou esse cara aí? Então agora você vai pagar o preço. O seu produto vai ser taxado. Para se vingar, se é que é uma vingança, mas para se vingar de quem fez o mal. Não vai se vingar de democrata, não vai se vingar de gente que não votou para colocar o Trump lá. Então assim, produtos que são fabricados em estados democratas, esses não devem sofrer
nenhum tipo de taxação, a não ser que tiver uma empresa específica que seja super trumpista, como é o caso das Big Techs. Aí pode acontecer. Então, aguardar, porque a ordem dentro do governo, segundo está dizendo o Thales Faria aqui do UOL, é justamente essa, tem uma reação cirúrgica, ou seja, fazer igual a China. A China escolheu alguns produtos só, colocou a taxa, e esses produtos são todos produtos que vão atingir diretamente os republicanos. E é isso que os outros países que estão com essa ameaça de serem taxados também estão pensando em fazer, uma reação que atinge os trumpistas diretamente. E aí, como eu te disse mais cedo, primeiro que vai pagar a conta é o americano, porque construir vai ficar mais caro, o carro vai ficar mais caro, o avião vai ficar mais caro, o celular vai ficar mais caro, o computador vai ficar mais caro, tudo que usa aço nos Estados Unidos vai ficar mais caro. O americano primeiro paga a conta. Depois isso pode vir gerar reflexos em países que vendem para os Estados Unidos, que são os exportadores. De qualquer maneira, esses países também estão procurando outros países para vender. Que se tiver ruim para vender para os americanos, vende para outro. É isso que eles estão fazendo nesse momento, procurando uma alternativa para, se vier mesmo essa taxa, que embora seja uma promessa, como é uma promessa do Trump, a gente não pode esperar muitas vezes que ela seja cumprida, né? Então, por conta disso, o pessoal está esperando para ver o que o Trump realmente vai fazer, se ele realmente vai implantar essas tarifas da importação de aço e alumínio, e se ele fizer, aí o governo vai estudar. Então, o Haddad falou que não, nesse momento não estão pensando em taxar as Big Techs. Pode até ser que estejam sim, tá? Nos bastidores ali. Agora ele não vai anunciar oficialmente, justamente porque para não criar uma animosidade, um problema ainda maior com o governo americano. Então, não fala nada. Fala que por enquanto não vai fazer nada, só quando realmente acontecer alguma coisa, quando aparecer mesmo essas tarifas do Trump. Mas no fundo, deve sim estar investigando, já analisando quais seriam os setores, as empresas que seriam taxadas em contrapartida a essa taxação do Trump.